Fala pessoal, o bate-papo de hoje vai falar sobre liquidez. Liquidez no mercado financeiro. Se você não entende o que é liquidez, você pode estar deixando dinheiro na mesa, você pode estar entregando o seu dinheiro para o mercado. Antes de eu falar isso, de um tema que eu acho extremamente importante, bater esse papo com vocês, gostaria de me apresentar. Sou o Marcelo, eu tenho esse canal, esse canal de paraquedas aqui. Cara, quem é esse cara? Eu me chamo Marcelo, eu tenho esse canal chamado Papo de Sardinha. E quem não me conhece, cara, se puder ativar o sininho, o próximo vídeo você vai ser notificado para vai ter uma notificação para você. E se você puder, dê o joinha e compartilhar com seus amigos. Então, isso me ajuda a crescer, me ajuda a engrandecer o meu canal. E isso é bom, isso motiva que a gente faça novos vídeos e novos conteúdos. Estou ativo também no Instagram. Papo underline DE underline sardinha. Arroba papo underline DE underline sardinha. Arroba papo underline D de dado, é de escola, underline sardinha. Bom, vamos lá. Digamos, tá? Que você queira, um exemplo, tá? Que você queira vender uma ação, vender um ativo. Você quer vender uma região de preço, você quer vender uma região de preço, mas não tem ninguém para comprar. Então, vou dar outro exemplo para vocês. Só para sintetizar, então, para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Digamos que eu quero vender, vou dar um exemplo aqui hipotético, para vocês entenderem. Eu quero vender na região de 23 mil, aqui no índice HK50. Digamos que eu quero vender no 23.563. Só que eu não tenho ninguém que compre. Existe uma fila, ou seja, qual é o próximo preço que você vai conseguir vender? Eu só vou conseguir vender no 575 e não no 563, porque lá é onde eu estou, é onde tem ordens posicionadas, onde tem liquidez, onde tem gente interessada em comprar o ativo que eu estou vendendo. Isso é liquidez no mercado, ou seja, é você tem uma fila e essa fila você simplesmente tem pessoas, player, tentando comprar, tentando exercer o direito de compra. Você quer vender, muitos querem exercer o direito de compra. Para isso, precisa ter regiões de extrema importância, regiões importantes para eles. Muitas vezes você se depara, por exemplo, tá? Você se depara com regiões que ele bate várias vezes. Ele simplesmente, ó, quer ver um outro exemplo aqui, bem prático, tá? Ele bateu aqui, ó, bateu aqui, bateu ali. Ele não rompeu. Ele simplesmente voltou. Se você, eu vou colocar aqui no simulador, se você olhar de repente num gráfico maior, você vai encontrar que essa região aqui, ó, é uma região que pode ser uma região extremamente importante. Quero ver se eu consigo mostrar para vocês, só para vocês entenderem. Ó, isso aqui é uma região de uma liquidez, ou seja, tem mais player interessado nessa região do que o normal. Então, beleza. Um assunto bem. Uma analogia bem prática e bem rápida. Agora vamos lá. Digamos que você tá lá querendo vender uma ação sua, querendo vender um. Sei lá. Imagina que você tem uma moto. Uma moto, uma moto popular, é uma moto que vende com facilidade, ou seja, você tem liquidez, você vende ela muito rápido. Porque você está num mercado onde todo mundo tem interesse naquela moto. Agora eu vou dar outro exemplo, tá? Só para vocês entenderem um pouco mais. Digamos que você tem uma moto rara. Essa moto ela é difícil de encontrar no mercado. Poucas pessoas se interessariam por aquela moto. Então você simplesmente vai ter mais dificuldade de vender essa moto. E algumas vezes você vai ser obrigado ou a esperar muito tempo ou simplesmente baixar o preço. No mercado financeiro, ele não é diferente. Se eu tiver algum ativo para vender e eu não tiver ninguém para comprar,
automaticamente possa ser que eu tenha que buscar um preço mais barato para que eu possa vender as minhas ações. Então, só para vocês entenderem. Eu posso até fazer mais uma outra analogia para que vocês entendam. Digamos que você tenha as ações, por exemplo, da Petrobras, da Vale. Bom, são ações que têm uma liquidez absurda, ou seja, você simplesmente consegue comprar, vender com facilidade, porque tem muita negociação naquelas ações. Agora, quando você vai para uma small cap são empresas com baixo volume de negociação. Quando você vai para uma small cap, essas small cap têm pouca liquidez. Então, automaticamente, ela tem um diário muito baixo, ou seja, você simplesmente vai buscar essa informação, e essa informação você vai ter esse valor, você vai ter dificuldade de vender a sua ação. E se você quiser vender, provavelmente você vai ter distorções no preço. Você vai ter distorções na hora de vender. Eu coloquei para vender a R$9. Eu coloquei, era para ter estopado com R$9, ele me estopou com 8,50, ou seja, bem abaixo, porque foi o único nível de preço que ele encontrou para compra daquela ação. Então, é mais ou menos assim. Por isso que muitas vezes, assim, pensa no mercado financeiro com uma fila. Digamos que eu posicione aqui, ó, vou mostrar para vocês para facilitar para vocês, tá? Digamos que eu posicione aqui, ó, tá aqui no simulador, uma ordem. Uma ordem. Não tem, é porque não tem ativo essa hora. Vamos lá. Digamos que eu posicione aqui uma ordem. Eu posicionei lá no Bitcoin. Eu posicionei no Bitcoin. Aqui, ó, no Bitcoin. 0,01 no 106,436. Bom, é hipotético, não tem recomendação, não tem nada. Mas 106,436. Eu preciso cumprir uma fila. Digamos que eu tenha nessa mesma região de 106,436 1 milhão de pessoas que posicionaram uma ordem no mesmo local antes de mim. Então, antes dele pegar a minha ordem, você vai seguir uma regra de uma fila. Você está na fila número 500 mil. Então, de 1 milhão, você é o número 500 mil. Então, até ele pegar, pode ser que... Por isso que muitas vezes você está no mercado, você posiciona a sua ordem, ele vai lá, trisca na sua ordem ou no seu stop, e essa ordem ela não é pega. Você não consegue pegar essa ordem, o mercado não consegue pegar essa ordem, porque você estava posicionado abaixo daquela fila. Abaixo da fila que você posicionou a sua ordem. É claro, tudo isso acaba quando você faz uma compra no mercado, só para vocês entenderem um pouco. Então, outro exemplo bem prático e bem óbvio. Exemplo assim que você pode simplesmente pode facilitar um pouco mais a sua vida e o entendimento, tá? No mercado, é a facilidade de velocidade que você consegue comprar ou vender um ativo, certo? Ou seja, está claro para vocês. Então, a velocidade que eu tenho para... eu comprei o Bitcoin, eu vendo com facilidade, porque eu tenho bastante pessoas negociando, ou seja, eu tenho um volume de negociação boa. Bom, e segundo, eu tenho um número de participantes posicionado no book, por exemplo, bacana. E terceiro, eu tenho um spread entre compra e venda melhor ainda. Então, quando eu estou em busca de liquidez, quando eu pego um ativo com boa liquidez, eu tenho um bom volume de negociação, como é, por exemplo, o SHAL, como é, por exemplo, o Bitcoin, como é o HK, como são os ativos americanos ou as ações americanas ou brasileiras, certo? Algumas ações brasileiras. Então eu tenho esses pilares, eu tenho que ter um bom volume de negociação, um bom número de participantes no book, ou seja, o book ele sempre tem que ter ordens posicionadas.
para que você possa vender com facilidade. Aí você, por exemplo, no mercado internacional, você não consegue enxergar, você não tem acesso a esse book, mas tem ordens posicionadas. Spread precisa estar, ele acaba sendo mais barato. Por isso que eu falo muito quando vocês forem buscar um ativo, por exemplo. Digamos que você busque um ativo que tem pouca liquidez, você tende a ter um spread maior. Digamos que você busque um ativo que é de um país emergente, por exemplo, você tende a ter um spread maior. Então, só para vocês entenderem um pouco por que alguns ativos têm um spread alto e por que alguns ativos têm um spread baixo no mercado internacional. Porque alguns ativos têm uma alta negociação e alguns ativos têm uma negociação pequena, uma negociação baixa. E essa que tem uma negociação baixa acaba sendo um spread, ou seja, spread um pouco maior. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, mas vamos lá, vamos explicar um pouco o perigo real sobre liquidez. E o que acontece quando você entra num ativo, por exemplo, sem liquidez? Bom, já aconteceu comigo em ações, não no mercado como o mercado futuro. O mercado brasileiro é um mercado sem liquidez. Ele é um mercado com baixa liquidez. Ele tem menos negociação, ele tem menos do que o mercado internacional. Mas o que pode acontecer, por exemplo, se você compra uma ação, isso já aconteceu comigo, você pode ficar preso e ter dificuldade de sair dessa operação. Então, por exemplo, se você meter um compra a mercado, e eu já fiz isso, ou uma venda a mercado, o seu preço ele simplesmente fica totalmente distorcido. Então, por exemplo, eu estou lá posicionado, lucrando, chutar hipoteticamente de uma ação. Digamos que eu estou lucrando numa ação com baixíssima liquidez, estou ganhando lá R$1.000. Então pode acontecer de eu não conseguir vender aquela ação, que eu estou comprado, não consegui me desfazer daquela ação. E quando eu vendo a mercado, ele busca a melhor posição no book. Ou seja, e essa melhor posição no book pode estar muito abaixo daquilo que eu estou tentando vender. Então, por exemplo, eu estou vendendo 1.000. A melhor posição no book ele está abaixo. A minha posição no book é 9, eu estou R$9, estou extremamente lucrativo. Mas a melhor posição do book, se eu vender a mercado, está 7. E o meu preço está 8. Então, ainda assim eu saio prejuízo. E por que eu estou explicando isso? No mercado brasileiro acontece, no mercado internacional, isso aí é mercado. Porque muita gente fala assim, poxa, a corretora as corretoras me roubaram, porque eu tava bem. Não é, porque a liquidez era baixa, você não tinha preço para vender, você posicionou sua ordem, não tinha ninguém para comprar na sua ordem, você resolveu vender a mercado ou comprar a mercado, como não tinha, ele buscou a melhor posição onde tinha ordem para ser vendida. E essa ordem para ser vendida provavelmente era muito abaixo do preço que você comprou. Não sei se você entendeu. Se você não entendeu, explica, comente no vídeo que eu tento explicar da melhor e com o maior carinho do mundo para quem não entendeu. Agora, quer um exemplo real? Eu já vi trader entrar em opção, por exemplo, Brasil, com pouquíssima liquidez. E na hora de sair, só tinha uma oferta, por exemplo, de 30 centavos. Ou seja, abaixo do lucro, o que era lucro virou prejuízo. Esse é um segundo exemplo muito parecido com o primeiro. No mini índice e mini dólar, em horários de menor volume, por exemplo, as ordens grandes impactam o preço. Ou seja, até o mercado líquido pode ficar seco em certos momentos. Então, por exemplo, você vai para o mercado brasileiro, você consegue enxergar o book, você consegue enxergar que algumas regiões têm pouco volume. Você vai no Superdum, por exemplo, você consegue olhar que naquela região é uma região onde tem pouco volume, poucas ordens posicionadas para que você possa se desfazer do seu ativo, ou seja, se desfazer naquele preço que você deseja. Eu espero que tenha ficado claro. E se ficou claro, comente. Se não ficou, comente também. Mas eu quero deixar claro o seguinte: muitas vezes você fala assim, poxa, a corretora fez isso comigo. Muitas vezes não é.
liquidez do ativo que você está operando é menor do que você espera. Então, busque sempre ativos com maior liquidez, com maior poder de negociação. Por isso que eu gosto mais do ouro. Eu opero pouco, mas por exemplo, eu gosto do ouro, eu gosto do HK50, eu gosto do Japão, embora o Japão tenha uma liquidez um pouco menor, mas é bom de operar. Mas eu gosto muito mais, por exemplo, dos ativos dos índices americanos, por exemplo, porque os índices americanos ele tem uma liquidez absurda. E algumas ações americanas também. Então, eu espero que tenha deixado claro para vocês, espero que vocês tenham curtido. Quem chegou até aqui, comente se entendeu sobre liquidez, se eu consegui passar o conteúdo sobre liquidez. Se vocês gostaram, cara, pô, compartilhe com seus amigos que eu espero muito, mas muito ter ajudado. Fico feliz em fazer e para isso eu queria muito meu canal crescer, só isso. Obrigado mais uma vez, obrigado, compartilhe com seus amigos, vou repetir. Fui!